Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava que tem o apoio da Cressol e traz para você os principais nomes do ramo empresarial e também os assuntos e os temas que são destaque aqui na nossa região. No episódio de hoje, nós vamos receber o Roberto de Almeida Gimignani, mais conhecido como Tadashi, que é o nosso diretor de Assuntos Jurídicos e Relações Sindicais da ASIG. Para quem conhece bem o Tadashi, ele é formado em Direito pela Faculdade Novo Ateneu de Guarapuava em 2005. Tem pós-graduação em Processo Civil e MBA pela Faculdade Campo Real e é sócio do escritório Kister Machado Advogados Associados. Como eu disse, agora ele é o nosso novo diretor de Assuntos Jurídicos e Relações Sindicais da SIG e vai dividir um pouquinho conosco sobre essa nova jornada, esse convite que ele recebeu este ano da presidente Maria Inês Guiné e também sobre o mundo do direito e os desafios dessa profissão tão importante, mas com tanta responsabilidade. Seja bem-vindo, então, Tadashi. Obrigada por aceitar o convite e estar no Café com a SIG hoje. Obrigado, Elisa. Eu que agradeço muito a possibilidade de a gente poder estar aqui discutindo um pouquinho do mundo do direito, da advocacia e, sobretudo, dizendo um pouquinho aos nossos associados qual será a nossa atuação à frente dessa pasta, que é bastante importante dentro da vida civil de uma forma geral, não poderia ser diferente dentro da SIG. Então, fiquei muito honrado com o convite da presidente Maria Inês, que trouxe até nós uma possibilidade diferente, um pouquinho de atuação dentro dessa área, que seria de assuntos jurídicos e relações sindicais. É um assunto tão sensível e tão importante hoje para o empresário, e a gente espera suprir aí a necessidade do nosso associado, trazendo os benefícios possíveis e necessários para que a vida empresarial seja um pouquinho mais facilitada. Para quem ainda não conhece essa diretoria corporativa da SIG, explica um pouquinho para a gente a função desta pasta, né, de assuntos jurídicos e relações sindicais, porque, mais uma vez, reforçando aqui no programa, a gente recebe mais um diretor que tem uma função voluntária, então o Tadashi não é remunerado para exercer essa função, pelo contrário, é voluntário para estar toda terça-feira e às vezes até além, né, das terças-feiras, em reuniões, em eventos, em discussões importantes se apresentando a SIG. Então conta um pouquinho para a gente qual é a função dessa pasta e o que a gente pode esperar de você esse ano ali na SIG. É muito importante ressaltar isso mesmo, Elisa. Eu até a gente não se toca disso, né? A gente, na verdade, assim como eu, todos os diretores são voluntários da SIG e a gente opta por trazer um pouquinho do nosso tempo à disposição das coisas de Guarapuava, da nossa cidade, doando um pouquinho do nosso tempo para que efetivamente nós façamos com que o comércio, a indústria, a economia de uma forma geral possa melhorar e consequentemente melhorar para todos, para mim, para todos os profissionais e para todos os munícipes de Guarapuava. A pasta de assuntos jurídicos, na verdade, ela acaba envolvendo muita coisa dentro da SIG, né? Eu te dou um exemplo, a gente está com uma demanda dos nossos associados, dos nossos representados com relação a 15 de novembro, por exemplo, né? Onde nós disponibilizamos ao poder público a assessoria em conjunto com o poder público, no sentido de encontrarmos uma opção viável para que se resolva aquele problema que está lá instalado e consequentemente, isso passa obrigatoriamente pela esfera jurídica, né? Então, a gente estando lá dentro, a gente tendo um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, a gente pode trazer uma mãozinha a mais aí para que a gente possa efetivamente trazer a solução para diversos problemas que ocorrem no município e do mundo empresarial de uma forma geral. As relações sindicais, por si só, o nome já explica, né? Mas a gente quer, na verdade, aproximar o associado efetivamente do conhecimento sobre relações sindicais. Proporcionar a ele o conhecimento, o que efetivamente isso traz de benefícios, de que forma se relacionar com sindicatos da área, de setores, etc. Então, a nossa proposta é efetivamente, Liz, aproximar o nosso associado desses assuntos que muitas vezes fica relegado àquele profissional, ao contador, muitas vezes, ou até mesmo ao advogado, mas proporcionar que nosso associado tenha conhecimento a respeito disso, né? Uma das nossas
possibilidades e propostas aí, se avizinha uma modificação fiscal e tributária, a reforma tributária proposta pelo governo federal, e a gente, no decorrer, vai proporcionar informações precisas para que o empresário não seja pego de surpresa, porque hoje é uma caixa preta, na verdade essa reforma tributária vem trazendo uma instabilidade empresarial gigantesca, e a gente quer, na verdade, trazer o empresário para dentro da SIG com informações que desmistifiquem muitas vezes essa situação. Então, uma das propostas é essa. Hoje, o planejamento tributário dentro das empresas é fundamental, e eu diria, na verdade, que é o diferencial administrativo, muitas vezes, é o planejamento tributário. Então, efetivamente, é claro, respeitando muito a ética profissional do direito, o nosso código de ética, mas a gente quer, na verdade, fazer com que o empresariado, o nosso associado, tenha as informações necessárias para que ele possa bem trabalhar e bem gerar tributos. Como você disse, se ele não conhecer das questões tributárias e do impacto dessa reforma, ele não consegue gerir os produtos. Essa também é uma das funções da associação comercial. E agora eu queria te fazer uma pergunta a respeito de como você encarou esse desafio, porque eu estava pesquisando e você não tinha ocupado uma cadeira na diretoria nos anos anteriores. É a primeira vez, então, que você está dentro da SIG como diretoria e dispondo desse tempo para participar de tantas ações. Como você vê esse desafio e concilia ele também com as suas atividades? Elis, a vida da gente tem etapas, tem situações que a gente precisa cumprir e efetivamente eu vinha cumprindo essas etapas da minha vida. Eu tinha um outro foco, um outro objetivo dentro da minha vida, que era o crescimento profissional. Eu tinha filhos para se formar, ainda tenho uma filha que ainda está para se formar. Mas, e sempre tive muito contato com a SIG, vários presidentes que passaram por lá, são todos meus amigos, o Rui, o Eloy, o Claudinei, todos eles, sempre, com o que eu pude, eu sempre cooperei com a SIG. Fui associado da SIG quando era empresário, lá nos idos de 1990. Minha esposa, que é proprietária de uma empresa que tem 47 anos no mercado de Guarapuava, é associada da SIG desde então. Então, a gente sempre teve muito presente a SIG. Entretanto, o convite da Marinês foi muito sedutor e chegou, inclusive, na hora certa, porque eu tinha um pouco mais de disponibilidade de tempo na vida para poder me dedicar a algum propósito que trouxesse um benefício para a nossa comunidade. E eu entendi que com essa diretoria, com a Marinês à frente da diretoria, eu poderia me dedicar um pouquinho no sentido de poder proporcionar algo diferenciado e dentro isso enquadrando dentro da minha vida rotineira, né? Da minha profissão, do meu trabalho, da minha vida familiar, como pai, como profissional, mas que agora eu poderia me dedicar um pouquinho à SIG. E aí, assim como bem você disse, a gente, na verdade, acaba, quando acaba aceitando o desafio, aceitando o desafio mesmo, não é pro forma. Então, você tem visto, eu tenho me dedicado bastante à SIG e com isso a gente acaba não sendo mais apenas nós mesmos, né? A gente traz a responsabilidade de trazer escrito na nossa testa a SIG. E isso é uma responsabilidade muito grande e que eu quero, na verdade, honrar com muita dedicação isso. E é um desafio diário, né? Eu até comentei ali no início que o Tadashi sempre está nas reuniões. Até daqui um pouquinho a gente vai falar do assunto da 15, o que a gente pode falar, porque algumas coisas ainda estão sendo revistas, Perfeito. né? Mas é uma função de estar representando não só você como empresa, ou a empresa da sua esposa, mas toda a classe de associados que nós possuímos e os interesses deles, né? E falando em interesses, você também é sócio do escritório Kister Machado Advogados Associados. Conta um pouquinho pra gente da sua participação e do ramo de atuação do escritório aqui em Guarapuava. O Kister Machado é um escritório já que existe há 35 anos. Eu estou no Kister Machado há 5 anos apenas. Eu sou formado há 20 anos, me formei
na primeira turma de Direito em Guarapuava, que foi da Faculdade do Novo Ateneu, à época. Então, nós estaríamos comemorando agora em agosto 20 anos de formado e 25 anos da vinda das faculdades de Direito para Guarapuava. Né? Iniciaram com Direito, porque não tinha o curso de Direito em Guarapuava, então, quando veio Direito para Guarapuava, eu resolvi fazer Direito, entendendo que aquilo poderia ser uma modificação na minha vida. Né? De lá para cá, eu trabalhei em muitas coisas. Fui empreendedor, tive loja de roupa em Guarapuava, uma loja chamada Palatino, que à época foi inovadora. Curiosamente, a Marinês trabalhava na imprensa na época, ela volta e meia ia me entrevistar na loja a respeito de moda. Então, a gente empreendeu em Guarapuava, acreditou em Guarapuava. Era uma época difícil, tal qual a que nós quase estamos entrando, mas era época de inflação, era uma época difícil de trabalhar, então por 6 anos fui lojista, depois de um tempo trabalhei na iniciativa privada, depois de um tempo eu fui distribuidor de água mineral em Guarapuava, eu já fiz muita coisa na vida, muita coisa. Depois trabalhei também em um escritório aqui de Guarapuava, onde nós desenvolvemos um planejamento diferenciado dentro desse escritório. E por opção pessoal, de engrandecimento pessoal, profissional e também financeiro, eu optei por trabalhar sozinho. Nesse meio tempo, encontrei um guarapuavano, que é o Milton Kister, que cresceu na advocacia em Curitiba, saiu de Guarapuava com tenra idade e montou e edificou os seus negócios em Curitiba, junto com o seu primo, Murilo Machado, que ambos estiveram aqui me prestigiando na nossa posse no dia 22, e contando a ele, eu propondo parcerias de alguma forma, e contando a ele sobre alguns sonhos que eu tinha, e ele também me contando dos sonhos que ele tinha também na vida dele, e ele me disse que um dos projetos dele era trazer a parcela de contribuição dele a Guarapuava. E a partir dessa informação, nós fomos trilhando um caminho em conjunto e culminou na abertura da unidade de Guarapuava do escritório Kister Machado, e que essa unidade ela é voltada estritamente ao agronegócio, estrategicamente colocada em Guarapuava por conta disso, porque o nosso perfil econômico favorece muito. Né? Mas o Kister Machado é uma entidade que já tem 35 anos de história, trabalha em todas as áreas do direito, em todos os ramos do direito, com exceção do ramo penal. E hoje nós somos em cerca de 70 advogados dentro da estrutura. Então, eu considero o escritório Kister Machado não um escritório de advocacia, mas uma empresa de advocacia, que nós não trazemos apenas soluções jurídicas, a gente traz soluções empresariais de uma forma geral. Né? Então, hoje os nossos clientes acabam buscando o Kister Machado para resolver problemas variados, de diversas áreas do mundo empresarial. Você viu aí que eu tenho um MBA justamente por isso. Porque se nós nos predispusermos a trabalhar para o empresário, a gente precisava conhecer um pouquinho desse universo. Então eu fui fazer um MBA para entender o universo administrativo, o universo empresarial. Então a nossa aptidão profissional, por formação e princípio, é efetivamente trabalhar para o empresário. Fazer com que a atividade empresarial, que hoje no Brasil é uma aventura, ela seja, na verdade, um pouquinho mais facilitada por nós. Né? Então, hoje, nós temos à disposição de Guarapuava essa empresa jurídica, que é uma empresa consolidada de muito tempo e que a gente tem aí já há 5 anos aqui em Guarapuava, nós estamos com a unidade aqui de Guarapuava aberta. Mas também nós estamos distribuídos em 8 unidades pelo país. Então a sede do escritório é Curitiba, aí São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Londrina, Blumenau e, por último, Guarapuava.
E você veio para somar, com certeza. Exato, a gente já tinha uma atuação aqui em Guarapuava, o planejamento estratégico do escritório era efetivamente entrar num ramo em que pese não é um ramo específico, o agronegócio, ele é um ramo empresarial, mas nós temos a agroindústria, o agronegócio de uma forma geral, que era um planejamento estratégico do escritório, e isso casou com a minha disponibilidade no mercado naquele momento. Então, foi um acordo bem feito e hoje a gente trabalha nessa área, não unicamente, mas especificamente para o agronegócio. A gente já vai falar sobre você ter tido várias profissões, até fiquei curiosa para saber como você foi de lojista ao direito, mas antes disso eu quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar, se inscreve no nosso canal, ative ali o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Na playlist podcasts você pode ver os outros episódios, lembrando que a gente completou um ano, no dia 25 de março a gente fez um ano do nosso programa em atividade, então tem muitos episódios com muitos insights e muitas histórias inspiradoras. Se você não quiser nos assistir pelo YouTube, você pode nos ouvir pelo Spotify, só procurar por Café com a Sig, e os principais trechos dessa conversa estão no Instagram, @SigGuarapuava. Aproveita e já nos segue por lá. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Em um mundo conectado, cada contato vale ouro. A Rodada de Negócios é um espaço ideal para apresentar sua empresa, ampliar sua rede e fechar parcerias estratégicas. Você tem poucos minutos para causar uma ótima primeira impressão, transformar conexões em oportunidades reais. Não perca essa chance, inscreva-se para a Rodada de Negócios, que acontece na próxima quarta-feira, dia 16 às 19 horas, aqui na SIG. Conexões geram negócios, negócios geram crescimento. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo o Tadashi, o nosso diretor de Assuntos Jurídicos e Relações Sindicais, que inclusive é um homem multifunções. Você falou no primeiro bloco que você trabalhou com loja, que você trabalhou com distribuidor até chegar no direito. O que levou você a empreender e como que foi essa jornada lá nos anos 90? Eu sempre tive essa verve empresarial, né? Qualquer ramo de atividade que a gente vai trabalhar, você tem que ter um espírito de empreendedor. Hoje em dia não se pode mais abrir uma portinha e esperar que o cliente entre. Isso não vai acontecer. É o que a gente tem visto muitas vezes hoje com a proliferação dos profissionais da minha área do direito. Hoje o direito, só em Guarapuava, acho que nós temos 3 faculdades de direito. Então, na verdade, é preciso fazer diferente, Elisa. A gente, de alguma forma, precisa sair da caixinha, né? Então, os profissionais de direito hoje, nós somos em 1.300.000 advogados no Brasil, e como curiosidade, só para ilustrar, são 52% de mulheres. Olha só. As mulheres dominam a atividade da advocacia, área do direito. Através de pesquisas, 54% desses profissionais ganham abaixo de 10 salários mínimos. Nossa, é sério? É sério. E todo mundo acha que advogado ganha muito bem, né? É uma profissão que as pessoas têm a visão de que é muito bem remunerada. Então, é uma briga de foice no escuro. Se você não tiver algo de diferente a apresentar para o mercado, vá fazer outra coisa. Então, isso é empreendedorismo na prestação do serviço, mas é empreendedorismo. Então, é preciso que se tenha diferenciais. E eu nasci sabendo isso, eu não sei por quê. Eu nasci sabendo isso. Eu sabia que, na verdade, na minha atividade profissional, é necessário que se faça diferente, né? Tive uma escola de sempre ser observador, sempre estar observando pessoas que se deram, não se deram bem, mas tiveram uma ascensão profissional bastante interessante, né? Eu me orgulho de ser da geração que saiu de Guarapuava, fomos aprender alguma coisa fora, retornamos a Guarapuava e trouxemos alguma coisa de lá, da onde nós viemos. E aí a minha geração Grupo Superpão, Grupo Santa Maria, são, na verdade, empreendedores que todos são da minha faixa etária, e várias outras atividades empresariais que fizeram a diferença no município de Guarapuava. Eu me orgulho disso, me orgulho de ser dessa geração. Muita gente se orgulha disso também. E por meio disso, eu sabia que eu tinha que empreender.
seja em que ramo de atividade fizesse. Então eu abri essa loja em 1990, que era a loja Palatino, muita gente vai ter saudosismo disso, porque realmente foi muito legal a época, né? Existiam marcas que eram muito cultuadas, a gente não tinha acesso às grandes marcas internacionais, Gucci, Prada, etc. As marcas nacionais que faziam muito sucesso. À época existia restrição de mercado, né? Existia um protecionismo no mercado, então para trazer coisas de fora era muito caro. Então a gente empreendeu nessa área. Depois de um tempo, a economia era muito ruim, e por incrível que pareça, a gente sofreu a instabilidade depois que a inflação acabou, porque a gente não sabia trabalhar sem inflação, então acabei fechando essa loja em 1996. Depois fiz uma série de outras coisas e aproveitando a esteira da empresa do meu sogro, que todo mundo conhece, eu conhecia, ele faleceu há 2 anos, que é o Álvaro de Matos, veio jogando bola para Guarapuava, e enfim, e me ensinou a fazer comercial. Ele não tinha muito tempo de escola, mas era algo que era intrínseco nele. Todo mundo conhece o Álvaro em Guarapuava, comercial Álvaro de Gás, todo mundo conhece a Liquigás, enfim. O Álvaro era um cara que sempre soube fazer network sem ter estudado 1 minuto para isso. Nasceu com ele. E isso me fez também entender que a gente tem algumas aptidões na vida. A gente não é bom em tudo e a gente não é ruim em tudo, né? A gente só precisa identificar naquilo que você é bom e seguir nesse caminho. Então, tive distribuidora de água mineral, porque era mais ou menos o mesmo ramo do gás. Depois entendi que o direito era onde eu poderia trilhar a minha atividade profissional. Eu estou há 20 anos aí no direito, não me arrependo. Consegui galgar alguns bons degraus, eu creio que a gente tem um certo nome aí na comunidade de Guarapuava, e graças a Deus tá dando certo, tá indo bem, enfim, é isso. Nos bastidores você contou um pouquinho da loja que movimentava Guarapuava, e eu gostaria que você contasse, porque essa história não tem que ficar só nos bastidores, né? Sobre ser uma loja que movimentava as baladas de Guarapuava, e era uma loja referência, inclusive. Né? Era uma loja referência, sim. A gente... à época não tinha muito o que se fazer em Guarapuava, né? Era o barzinho da Atalaia e a botinha da Guaíra, né? Então todo mundo morava em Curitiba, e o pessoal vinha de Curitiba nos feriados, a Páscoa era o melhor feriado que tinha, e o que acontecia? O pessoal ia comprar roupa na minha loja para poder sair à noite, né? Então a gente, na verdade, fazia parte daquela cena, daquela época, daquele momento histórico, que era um momento que o rock and roll predominava, a gente tinha realmente só 2 lugares para ir, era a botinha, o barzinho da Atalaia e a botinha do Guaíra, e muitas vezes éramos nós que tocávamos a botinha do Guaíra, éramos nós mesmos, que ia lá, levávamos os nossos discos e tocava na botinha do Guaíra, porque muitas vezes não tinha quem fizesse. Depois de um tempo, a gente começou a contratar bandas de Curitiba para vir para Guarapuava, e isso revolucionou a noite de Guarapuava. Até isso foi objeto até de um livro que um amigo estava escrevendo sobre a cena dos anos 90 naquela época, que foi o início das bandinhas de rock, etc. Então era o que acontecia, e a minha loja estava inserida nesse momento histórico de Guarapuava. Então muita gente ainda hoje me encontra e fala: Tadashi do céu, eu ainda tenho roupa da tua loja, você acredita? E fala com muito saudosismo, isso é muito legal pra gente, né? Porque afinal de contas isso ficou na memória, no inconsciente coletivo da época, e a loja chamava-se Palatino. Não por acaso a vinculação aí com o nome italiano, né? Palatino é um monte onde foi construído Roma. Então tinha toda uma simbologia, e eu sou sempre assim, sempre tenho uma simbologia para as coisas. A Palatino também tinha. Então hoje você fala em Palatino, as pessoas lembram até hoje com muito saudosismo. É muito legal isso. Ou seja, você viu a necessidade do mercado e resolveu investir. Aproveitando esse insight que você teve, você passou pela loja num período bem ruim da economia brasileira, que teve muita inflação. Qual seria a dica ou conselho que você tem para dar para quem é empresário, nesse momento econômico nada favorável que a gente tem vivido e que muitas vezes pensa em desistir? Qual foi a lição que você tirou desse período com a Palatino? A gente está passando um período muito difícil na economia do Brasil. Nós estamos... para falar de forma eufêmica,
numa pré-recessão. A crise de crédito hoje se abate ao empresariado de uma forma geral. Então, nós estamos sofrendo muito com a economia do país. Eu não quero ser pessimista, mas me parece que ainda vai piorar antes de melhorar. Então, é muito cuidado. É preciso que se tenha muito cuidado ao empreender. Mas o empreendedorismo é uma paixão. É uma paixão. Você vê aqueles que empreendem e seguem o seu sonho. Então, o Silvio Santos falava, né? Siga o seu sonho. Não dê atenção àquelas pessoas que querem puxar você excessivamente para baixo ou excessivamente para cima. Siga o seu sonho. Faça com razão, analisando com parcimônia. E se alguma coisa for muito fácil, desconfie. Então, se você tiver o mínimo de razão e parcimônia, siga o seu sonho. Faça com atenção, faça com cuidado, com diligência, com muita propriedade. E, com certeza, se você fizer a simpatia diária para ganhar dinheiro, que é levantar cedo, tomar banho e sair trabalhar, as coisas vão dar certo. Nossa, que conselho, hein? Serviu assim não só pra mim, mas pra quem tá assistindo também. E nada cai do céu. Você falou uma frase que eu acho que resume a nossa geração atual, né? A geração dos jovens no mercado. Nada vem fácil. Acho que a internet traz essa sensação de que tudo é pra ontem, mas não. A gente ainda está no mercado de trabalho, que é necessário você construir as coisas do zero e ter essa paciência de entender que você tem que levantar cedo, trabalhar e correr atrás do seu, né? Porque senão você não consegue nada. Nada vem fácil, nada vem fácil. E se vier, desconfie, que alguma coisa tá errada. Com certeza. Tadashi, mudando um pouco de assunto e agora saindo um pouco desse assunto sério, eu falei no início que o nome dele é Roberto, mas vocês estão vendo que eu tô chamando ele de Tadashi o tempo todo. Ele já deixou claro que é italiano, mas de onde vem o Tadashi se não tem uma ligação com a sua família? E todo mundo te chama assim, você mesmo se identifica como Tadashi. Conta pra gente a origem desse nome. Roberto é meu nome, Roberto é o nome do meu avô, Roberto Geminiani, o nome do meu avô. E eu honrosamente carrego o nome dele. Mas quando as pessoas me perguntam como que é seu nome, eu digo Roberto, mas eu sou o Tadashi. Na verdade, eu sou o Tadashi desde que nasci, desde muito tenra idade. Eu não nasci em Guarapuava, eu nasci no interior de São Paulo, que é Itapeva. Eu vim para Guarapuava, eu tinha 9 anos. Então, acabei fazendo minha vida. Eu digo que eu não sou guarapuavano por nascimento, mas sou guarapuavano por opção. Então, e lá onde nós morávamos, em Itapeva, meu pai sempre teve muita relação com a comunidade japonesa. Ele lutava judô, ele foi autograduado no judô, ele ajudou em formação de federações e etc. E nessa relação com japoneses, ele aprendeu a falar japonês, a escrever. Quem conhecia meu pai daqui sabe que ele era um figurão. E em determinada situação, eles não têm uma tradição cristã como nós, que é de escolher um corresponsável, um co-padre ou padrinho, que a gente chama, porque não são cristãos, são shintoístas, muitas vezes budistas. Mas uma das tradições deles é que não se escolhe um corresponsável. Todos os amigos são responsáveis, mas a contrapartida é que os amigos escolhem o nome. Muitas vezes tem aquela tradição de chamar o amigo e falar, escolha o nome para mim. Muitas vezes os imigrantes que vieram, né, chamavam os amigos brasileiros e diziam, olha, escolha um nome para o meu filho, porque a gente é japonês, não sabe que nome dá. E você pode perceber que muitos japoneses têm um nome português e outro nome japonês, né? Enfim, muitos da colônia japonesa. E para mim não foi diferente, então me deram Tadashi. O meu pai, na verdade, não registrou porque ele achou que ia ficar vexatório, brasileiro com nome de japonês, né? Falar, não, vou registrar como Roberto, porque é brasileiro, não tem por que ter nome japonês. Mas eu acabei ficando Tadashi, porque todo mundo me chamava de Tadashi, meu pai e minha mãe me chamavam de Tadashi, todo mundo me conhece por Tadashi, e isso foi extensivo ao Guarapuava, né? Acabei ficando Tadashi, e eu sou o Tadashi. Então, na verdade, assim, não tem nada de vexatório nisso. As pessoas, muitas vezes, que vêm falar para mim ou me chamar, às vezes me chamam Dr. Roberto, não tem nenhum problema. Eu sou o Tadashi. As pessoas me conhecem por Tadashi e nenhum problema. Eu gosto desse apelido e
me identifico com ele. Mas o Tadashi é o nome de nascimento já, né? Já foi batizado e é o que você se identifica mesmo. Na verdade, assim, eu sou Tadashi antes de ser Roberto. Na verdade, foi Tadashi antes de ser Roberto. Mas não tenho registrado isso no meu nome, né? Tadashi não é nome de registro. E pouca gente sabe disso. Por incrível que pareça, muita gente acha que Tadashi é sobrenome. Eu Muitas imaginava vezes, também. Uhum. As pessoas acham que Tadashi é sobrenome. E não, meu nome é Roberto de Almeida Gemignani, né? De ascendência italiana. Inclusive, eu tenho cidadania italiana. Né? E é um dos motivos que eu imagino que é a próxima pergunta que você ia fazer, né? Sim. Por que você não coloca Tadashi no nome, né? Por que não mudou? Por que não mudou? Agora, na verdade, muita gente pergunta isso. Porque é uma complicação danada. A gente vai ter que mudar toda a documentação, certidões inúmeras, contas bancárias e também a cidadania italiana, que é um trâmite burocrático danado de ter que informar e contar o porquê que eu estou colocando um nome diferente. Então, na verdade, foram 54 anos de Tadashi que fica agora até o final. Tadashi, muito obrigada por dividir conosco a sua experiência, contar um pouquinho dessa intimidade da sua vida, trazer tantos insights. Gostaria que a gente tivesse mais tempo, porque assuntos é o que não faltam, mas eu deixo as portas abertas para que você possa voltar no Café com a SIG sempre que você desejar e sempre que tiver assuntos importantes para a nossa comunidade. Mais uma vez, obrigada pelo seu sim à SIG e ao Café com a SIG e obrigada por estar aqui hoje. Claro, à disposição sempre. Eu queria dizer ao nosso associado, muito importante, a SIG hoje está imbuída e direcionada a bem representar o nosso associado. A gente quer que o nosso associado se sinta efetivamente representado pela SIG, que as coisas do nosso associado possam ser discutidas efetivamente dentro da associação. E é isso que a gente se predispôs a fazer a partir do honroso convite que a nossa presidente Maria Inês nos fez e que a gente humildemente vai buscar desenvolver. Muito obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Você também já está vendo as redes sociais do Tadashi e o nosso Instagram, @SIGGuarapuava. Dá uma força pra gente, nos ajude a chegar em 14 mil seguidores. A gente já tem 12.300, a nossa meta é chegar até o final do ano a 14 mil. Então não esquece de nos seguir e ficar de olho nos principais cortes dessa conversa. Um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau!